O que significa, de verdade, possuir algo na era digital? Pense nisso por um momento. No mundo físico, a propriedade é um conceito que entendemos intuitivamente. Você tem a escritura da sua casa, o recibo de uma obra de arte, a chave do seu carro. São provas tangíveis, físicas, de que algo é seu e de mais ninguém. Mas, e no universo online, onde tudo parece etéreo, copiável e infinito? Como podemos provar que uma imagem, uma música ou um item virtual nos pertence? Durante décadas, a resposta foi simples e decepcionante. Não podíamos. O mundo digital, por sua própria natureza, foi construído sobre a cópia. Cada vez que você envia uma foto, assiste a um vídeo ou baixa um arquivo, uma cópia exata é criada. Essa capacidade de duplicação infinita e perfeita foi o motor da explosão da informação, mas também criou um paradoxo fundamental: a ausência de propriedade real. No reino digital, tudo pertencia a todos, e ao mesmo tempo, a ninguém. Músicas eram copiadas aos milhões, abalando a indústria fonográfica. Artistas e gravadoras viram seu trabalho ser distribuído gratuitamente, sem qualquer controle ou compensação. A era do MP3 e das redes peer-to-peer democratizou o acesso, mas dissolveu o valor da propriedade intelectual musical. Imagens e criações visuais circulavam sem controle, tornando-se virais da noite para o dia. Um fotógrafo ou um designer digital podia ver sua obra-prima estampar camisetas, anúncios e memes em todo o mundo, sem nunca receber o devido crédito ou um único centavo. A autoria se perdia no mar de compartilhamentos e prints. E nos mundos virtuais dos jogos? Itens de jogos pelos quais jogadores investiam centenas de horas, e muitas vezes, dinheiro real, nunca pertenciam de fato ao jogador. Eram apenas uma licença de uso. Se a empresa decidisse desligar os servidores, todo aquele esforço, todas aquelas conquistas e itens raros, simplesmente desapareciam no vácuo digital. A internet era, essencialmente, uma gigantesca máquina de cópias. Uma biblioteca infinita sem autenticidade, onde era impossível distinguir o original da cópia. Faltava um ingrediente crucial que define economias e culturas há milênios: a escassez. No mundo físico, a escassez cria valor. Um quadro de Picasso é valioso porque é único. No mundo digital, a escassez parecia impossível. Até que surgiu uma ideia revolucionária, nascida da tecnologia blockchain, a mesma que alimenta as criptomoedas. E se pudéssemos criar um certificado de autenticidade digital, um registro público, imutável e transparente que pudesse ser anexado a qualquer arquivo? A ideia era transformar arquivos digitais, que antes eram infinitamente copiáveis, em ativos únicos, rastreáveis e, o mais importante, verdadeiramente possuíveis. Assim nasceram os NFTs, ou tokens não fungíveis, e o conceito mais amplo de tokenização. Essas tecnologias não são apenas sobre arte digital ou itens colecionáveis. Elas representam uma mudança de paradigma fundamental, uma nova camada de infraestrutura para a internet que redefine os conceitos de propriedade, escassez e valor no mundo digital. Pela primeira vez, um criador pode garantir a autenticidade de sua obra. Um jogador pode ser o verdadeiro dono de seus itens. Um músico pode vender uma edição limitada de um álbum diretamente aos seus fãs. A tokenização está abrindo portas para um futuro onde nossos ativos digitais têm o mesmo peso e validade que nossos bens físicos, criando uma nova economia digital baseada na confiança e na autenticidade. NFT significa Non-Fungible Token, token não fungível. Isso significa que cada NFT é único, indivisível, verificável e impossível de falsificar. É como ter um certificado digital de autenticidade, registrado para sempre na blockchain. Um NFT não é apenas uma imagem. Ele pode representar arte, músicas, ingressos, documentos, identidades, itens de jogos, imóveis, certificados, momentos históricos.
NFTs são documentos de propriedade da era digital. Por séculos, artistas dependeram de galerias, de agentes, de plataformas, de museus. NFTs permitiram que artistas vendessem obras diretamente para o mundo inteiro, com royalties automáticos, contratos imutáveis, audiência global. A venda de Beeple, Every Days, The First 5,000 Days, por US$ 69 milhões mostrou que a arte digital pode ter tanto valor quanto a tradicional. Mas o mais importante não é o número, é o conceito. A arte digital finalmente se tornou colecionável. Nos jogos tradicionais, você compra itens, mas eles não são seus, pertencem à empresa, e podem desaparecer se sua conta for banida ou o jogo acabar. Com NFTs, os jogadores agora realmente possuem skins, armas, terrenos, personagens. Jogos como Axie Infinity, The Sandbox, Illuvium, Gods Unchained abriram caminho para um novo modelo, Play to Own, onde jogadores não apenas jogam, eles possuem uma parte do mundo do jogo. Isso transforma a economia dos games. Interoperabilidade entre jogos, mercados secundários globais, itens que podem ser usados em múltiplos mundos. Tokenização permitiu transformar propriedades reais em tokens fracionados, como ações. Exemplo: um imóvel de 1 milhão ARAs pode ser dividido em 1.000 tokens de 1.000 ARAs cada. Isso cria liquidez instantânea, acesso para pequenos investidores, compra e venda 24/7, imóveis como ativos globais. Já existem plataformas tokenizando prédios, terrenos, pousadas inteiras, galpões logísticos, condomínios. Tokenização transforma o mundo físico em ativos digitais negociáveis em tempo real. Tokenizar é representar qualquer ativo, físico ou digital, como um token na blockchain. Esse token pode representar parte de um imóvel, obra de arte fracionada, participação em uma empresa, receita futura, token de dívida, royalties de uma música, commodities, ouro, energia, produtos financeiros tradicionais. A tokenização cria liquidez, acessibilidade, rastreabilidade e segurança. Ela é o coração do conceito RWA, Real World Assets. A autenticidade dos NFTs é garantida por chaves criptográficas, hashes imutáveis, registro na blockchain, histórico completo de propriedade. Cada NFT possui um ID único, um endereço original, mint, histórico de todos os donos, metadados verificados. É como um RG digital impossível de adulterar. Mudar um pixel da imagem não muda o NFT, porque o que importa é o contrato inteligente que o representa, não o arquivo visível. O universo dos NFTs é fascinante, mas também é um campo minado de dúvidas e controvérsias. Para cada entusiasta, parece haver 10 céticos prontos para apontar falhas. E para sermos justos, muitas dessas preocupações são válidas e merecem uma análise cuidadosa. Vamos mergulhar de cabeça nas críticas mais comuns, separar os mitos da realidade e entender os riscos que todo investidor ou criador precisa conhecer. Muita gente ainda acredita em mitos que à primeira vista parecem lógicos, como é só uma imagem JPEG que qualquer um pode baixar. Se eu posso copiar e colar, por que eu pagaria por isso? Isso não tem valor real. É uma bolha especulativa. Essas são as barreiras de entrada para a compreensão de muita gente. A ideia de pagar por algo que pode ser infinitamente duplicado com um clique parece contraintuitiva, quase absurda, no mundo digital em que crescemos. Mas a verdade é que esses argumentos esquecem o pilar fundamental que dá sentido a um NFT. Vamos desconstruir isso. Pense na Mona Lisa. Milhões de pessoas têm fotos, pôsteres e cópias dela. Mas copiar uma foto da Mona Lisa não te dá a posse da obra original, que está segura no Louvre. O valor não está na imagem que você pode replicar, mas na posse do artefato único e original. Com NFTs, a lógica é a mesma, só que aplicada ao mundo digital. O NFT não é a imagem em si. Ele é o registro de propriedade dessa imagem, um certificado de autenticidade digital que vive na blockchain.
Ele prova de forma irrefutável quem é o dono da obra. O valor, portanto, não surge do arquivo visual, mas da escassez verificável e da proveniência registrada nesse livro razão digital. É a diferença entre ter um pôster e possuir a obra-prima. Além da arte, essa prova de propriedade abre portas para inúmeras aplicações. Em jogos, um NFT pode ser um item raro que você realmente possui e pode vender fora do jogo. Pode ser um ingresso para um show que te dá acesso a benefícios exclusivos, ou até mesmo um título de propriedade de um terreno no metaverso. O NFT é a tecnologia que permite a posse real de ativos digitais. No entanto, reconhecer o potencial não significa ignorar os perigos. O mercado de NFTs é jovem, volátil e, infelizmente, um terreno fértil para problemas. E aqui entramos nos riscos reais, que são muitos e precisam ser levados a sério. Primeiro, temos os projetos sem utilidade, ou rug pulls, onde desenvolvedores anônimos lançam um projeto, vendem os NFTs e desaparecem com o dinheiro, deixando os compradores com ativos sem valor. Depois, há o wash trading, uma prática ilegal onde um vendedor compra seus próprios NFTs usando carteiras diferentes para criar uma falsa impressão de alta demanda e inflar os preços. As fraudes e o phishing também são comuns. Links maliciosos disfarçados de ofertas ou marketplaces legítimos podem enganar usuários para que conectem suas carteiras, permitindo que ladrões roubem todos os seus ativos. A especulação exagerada, impulsionada pelo medo de ficar de fora, ou FOMO, cria bolhas de preços insustentáveis que podem estourar a qualquer momento. E claro, há os hacks de carteiras e marketplaces, que, embora menos comuns em plataformas seguras, ainda representam um risco técnico. Então, como navegar nesse campo minado? A educação é sua melhor defesa. Antes de investir, pesquise a fundo o projeto. Quem são os criadores? Eles têm um histórico comprovado? Qual é a utilidade do NFT além da especulação? A comunidade é ativa e engajada? Desconfie de promessas de enriquecimento rápido. Use carteiras de hardware que mantêm suas chaves privadas offline para armazenar seus ativos mais valiosos. Nunca clique em links suspeitos e jamais compartilhe sua frase de recuperação com ninguém. Lembre-se da regra de ouro. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Apesar de todos os mitos e riscos, a tecnologia por trás dos NFTs tem um potencial transformador. Assim como a internet em seus primórdios era vista com desconfiança e cheia de becos sem saída, os NFTs estão em sua fase de descoberta. A especulação e as fraudes são ruídos de um mercado imaturo. Com o tempo, a poeira baixa e o que permanece é a inovação real. Como toda tecnologia emergente, é a utilidade que define o futuro. E o futuro dos NFTs promete ir muito além da arte digital, redefinindo o que significa possuir algo no século XXI. A união de NFTs com o metaverso e realidade virtual cria possibilidades. Avatares universais, roupas digitais portáveis entre aplicativos, casas virtuais, galerias de arte imersivas, passaportes digitais, identidades portáveis. NFTs podem ser diplomas, identidades, certificados profissionais, históricos médicos, privados, documentos do governo. E na Web3, tudo isso será interoperável. Seu avatar, seus itens, seu histórico, sua propriedade. Tudo conectado a você, não a empresas. Chegamos ao final da nossa jornada. Um mergulho profundo no universo da tokenização. Exploramos como a tecnologia blockchain está redefinindo o que significa possuir algo no século XXI. Vimos que NFTs e a tokenização não são apenas sobre arte digital ou itens de colecionador. Não são sobre jogos, embora estejam revolucionando a forma como jogamos e interagimos em mundos virtuais. Não são sobre a especulação financeira que muitas vezes domina as manchetes.
Essas são apenas as manifestações mais visíveis de uma mudança muito mais fundamental. No seu âmago, no seu núcleo mais puro, esta revolução é sobre uma única e poderosa palavra: propriedade. Mas não qualquer tipo de propriedade. Estamos falando de propriedade verdadeira, imutável e inquestionável. Propriedade verificável, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode confirmar a autenticidade e o histórico de um ativo com apenas alguns cliques, sem precisar confiar em uma autoridade central. E, talvez o mais importante, propriedade independente. Independente de governos que podem confiscar, de bancos que podem falir, ou de corporações que podem alterar seus termos de serviço da noite para o dia. Pela primeira vez na história digital, a posse de um ativo não depende da permissão de um terceiro. O controle está, de fato, nas mãos do indivíduo. Essa ideia transcende o digital. Pense nos ativos do mundo real, os RWAs. A escritura da sua casa, a propriedade de uma obra de arte física, ações de uma empresa, ou até mesmo os créditos de carbono que ajudam a salvar o planeta. Ao tokenizar esses ativos, nós os trazemos para a era digital com uma camada de segurança e transparência sem precedentes. Imagine vender uma fração do seu imóvel para um investidor do outro lado do mundo, em minutos, com a mesma segurança com que você envia um e-mail. A burocracia, os intermediários, os custos exorbitantes, tudo isso pode ser drasticamente reduzido, democratizando o acesso a investimentos que antes eram restritos a poucos. E nos jogos? A propriedade digital transforma a experiência. A espada rara que você conquistou após centenas de horas de jogo não é mais um conjunto de pixels preso a um servidor. Ela é sua. Você pode vendê-la, trocá-la, ou até mesmo usá-la em outro jogo compatível. Os desenvolvedores de jogos não são mais os senhores feudais de seus mundos digitais. Eles se tornam arquitetos de economias abertas, onde os jogadores são cidadãos com direitos de propriedade reais. A tokenização se estende até a nossa própria identidade. Seus diplomas, seu histórico médico, sua carteira de motorista. Hoje esses dados estão espalhados, controlados por instituições. Com a identidade soberana baseada em blockchain, você se torna o único guardião das suas informações. Você concede acesso a quem quiser, quando quiser, de forma granular e segura. É o fim da era em que somos o produto. É o começo da era em que somos os donos dos nossos próprios dados. Ao fazer isso, estamos, de fato, criando uma nova camada da civilização. Uma camada econômica construída sobre a infraestrutura da internet. É uma economia digital fundamentada em princípios que antes eram exclusivos do mundo físico. Escassez. Pela primeira vez, podemos criar ativos digitais que são comprovadamente raros. Autenticidade. Podemos provar a origem e a originalidade de qualquer item. Colecionabilidade. O valor não vem apenas da utilidade, mas da história, da proveniência e do significado cultural. E, crucialmente, interoperabilidade global. Um ativo criado em uma plataforma pode ser reconhecido e utilizado em inúmeras outras, criando um ecossistema verdadeiramente conectado, à base da Web3. Há uma analogia poderosa que resume tudo isso. Se a internet democratizou a informação, tornando o conhecimento acessível a todos, a tecnologia de NFTs e a tokenização democratizam a propriedade, tornando a posse de valor acessível a todos. E talvez no futuro, quando olharmos para trás, para este momento de transição, veremos que os NFTs, com toda a sua estranheza e exuberância inicial, foram apenas o primeiro passo. O catalisador. O início da grande tokenização de tudo. Estamos apenas arranhando a superfície do que é possível. Estamos construindo as fundações de um novo mundo. Um mundo onde a linha entre o físico e o digital se torna cada vez mais tênue. Um mundo onde o valor flui de forma mais livre, justa e transparente. Seja no metaverso ou no mundo físico,
A promessa é a mesma. O que é seu de fato e de direito pertencerá a você. E essa posse, registrada em um livro-razão imutável e distribuído por todo o planeta, será sua, para sempre.